Olá pessoal, nessa videoaula irei explicar para vocês como fazer um diagrama de sequência, tá? É o último conteúdo da disciplina Desenvolvimento de Projeto e servirá com certeza para você continuar a documentação dentro dos diagramas, ok? Então, vamos iniciar aqui com o conceito de diagrama de sequência, tá? Ele vai mostrar a sequência de interações entre os objetos utilizados, tá? Dentro da sua modelagem do sistema. Mais à frente nessa apresentação, galera, vai ter alguns slides aqui repetidos, mas não tem nenhum problema, é justamente para estar fixando esses conceitos para você e como construir o diagrama de sequência. Aqui é só para vocês fazerem uma pequena demonstração. Essa é uma imagem de um diagrama de sequência referente a um determinado atendimento. Então, nessa parte superior temos aqui os objetos, que mais à frente irei explicar para vocês. Então, o diagrama de sequência, ele vai mostrar os objetos que estão participando entre as diversas interações de acordo com as suas linhas de vida e essas mensagens que são trocadas entre eles. Na verdade, gente, o caso de uso, aquelas tabelas descritivas, as descrições ou documentação desse caso de uso específicos, ela vai servir para que você construa o diagrama de sequência. Para cada especificação de cada caso de uso, a gente vai ter um diagrama de sequência, tá? Essa sequência nada mais é do que a comunicação entre esses objetos. Ainda, o diagrama de sequência ele vai documentar os aspectos dinâmicos do sistema. Representam mensagens trocadas entre os objetos para execução de cenários de casos de uso do sistema. O princípio da interação é a troca de mensagens entre os objetos. De novo, repetindo isso aqui para vocês. Essas funcionalidades, gente, elas são realizadas pelos objetos que só podem interagir através do envio de mensagem. Não tem como, tem que seguir essa formatação da UML. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Como eu falei no início, essa primeira linha aqui horizontal representa os objetos. Esses objetos aqui, ó, são os atores. Esses bonequinhos representam os atores lá do caso de uso. Essas caixinhas aqui, elas podem representar uma classe, pode representar uma interface gráfica, tá? Mais na frente eu vou estar explicando. Essas setas representam as mensagens e a linha da vida nada mais é do que essas linhas aqui na vertical pontilhada. Uma mensagem, ela vai representar a requisição de um objeto remetente a um objeto receptor, tá certo? Para que ele possa executar uma determinada operação. Essa mensagem, gente, ela tem que ter a informação suficiente para que todo esse conteúdo possa ser, essa mensagem possa ser executada. Aqui a gente tem um exemplo de mensagem síncrona e a mensagem assíncrona. Então, para que servem essas mensagenzinhas aqui? Perdão, essas setas, tá? Essas setas, elas vão carregar as mensagens sobre elas. A seta síncrona, ela vai ficar, o objeto receptor, ele vai ficar esperando para que toda aquela mensagem seja processada, para que ele prossiga na próxima mensagem. Então, ele vai bloquear, ele vai ficar aguardando em stand-by até que tenha uma mensagem de retorno. Já a seta representando a mensagem assíncrona, que ela já é aberta, diferenciada da outra, é importante também vocês observarem essa questão de sintaxe, de design, que também é muito importante na representação. Então, essa daqui é aquela na qual o objeto remetente ele não espera a resposta para prosseguir com o seu processamento, certo? Ele já vai direto, não precisa de resposta. A mensagem reflexiva, que também, gente, é bem parecido com relacionamento recursivo, tá? Autorrelacionamento, um pouquinho de modelagem, diagrama de entidade de relacionamento, que também acontece lá no diagrama de classe, tá? Ela é aquela enviada de um objeto para ele mesmo, solicitando a execução de uma operação definida em sua própria classe.
tá? Então, é como se eu estivesse fazendo, validar o CPF. Onde é que eu posso validar? Ou eu vou numa classe de controle, certo? Dentro da programação para fazer essa checagem, ou eu vou buscar de fato dentro do próprio entidade, da própria tabela, se aquele CPF existe, certo? Mensagem de retorno, ela não seta pontilhadinha aqui, tá? Indica o final da execução de uma operação, o retorno do fluxo de controle, ok? Então, aqui o resuminho, né? Assíncrono e retorno. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse primeiro momento, tá? Vamos nos ater somente essa parte de sintaxe. O ator aqui, esse retângulo comprido aqui se chama caixa de ativação. Toda vez que você clicar, quando você for criar o seu diagrama de sequência, automaticamente vai aparecer essa caixa. Umas são mais compridas e outras são mais curtas. Esse aqui é o espaçamento que você pode movimentar. É possível fazer essas configurações. Mas só resumindo aqui, a gente tem um ator, né, o João, que é dentista, referente à classe de dentista. O objeto João aqui no início. Então, ele quer enviar flores. Eu acredito que aqui, nesse exemplo que eu coloquei, né, que eu peguei da internet para ilustrar para vocês, aqui é um vendedor, tá? José, o floricultor. Então, ele solicita esses dados aqui, que ele quer flores. João vai na central, onde ele trabalha, e verifica qual é a floricultura mais perto do local que João quer enviar as flores. Então, aqui tem outra classe, né, para representar essa loja local de flores. E aí ele valida essas informações, né, aceita a encomenda, que o José aceita a encomenda, e aqui ele não especificou corretamente, vamos assim dizer, a mensagem de retorno. Mas aqui é somente para você ter uma noção como é mais ou menos feito aqui esse diagrama de sequência. Aqui a gente tem outro exemplo, tá? Temos representado em formas de caixas, tá? De retângulos. O primeiro estereótipo aqui é o cliente, que é o ator. Ele conecta com o servidor envia uma mensagem para ele de retorno, conexão aceita. Em seguida, olha só, as mensagens elas devem ser numeradas também para facilitar o entendimento. O cliente faz a requisição de log, essa requisição é enviada para a entidade logger, certo? Esses dados são gravados em um determinado arquivo e aqui ele colocou também uma mensagem de retorno, retorna se foi logado. E aqui ele responde, o servidor responde a requisição do cliente. O cliente vai encerrar a conexão no servidor e o servidor dá uma mensagem de retorno que aceita o fim da conexão. Ok, gente? Tranquilinho, né? O que devemos fazer, então, para construir um diagrama de sequência? Primeiramente, galera, você vai ter que escolher um caso de uso, como eu já disse no início. Você vai pegar lá aquelas tabelinhas, descrições de cada caso de uso específico, a gente vai selecionar ali o cenário principal e em cima dele a gente vai começar a fazer esse serviço. Tópico 2. Identificar os objetos que fazem parte da interação. Tem interface, tem um sistema, tem tela de entrada, então você vai identificar esses objetos aí. Terceiro, identificar o objeto que começa a interação, sempre essa sequência, até que a primeira pessoa que faz a primeira ação. Identificar as mensagens trocadas entre os objetos e identificar a sequência dessas mensagens, bem tranquilinho. Nesse slide aqui, coloquei para vocês os estereótipos que são utilizados na ferramenta Cases, tá? No nosso caso, a ferramenta Astra. Primeiro é o de fronteira, que se chama Boundary, que representa as classes de interface com o mundo externo, tá? Pode ser representado os sistemas externos também. Então, gente, classes de interface, tá? Seres inanimados, sistema, a tela de entrada, tá certo? Então, ó, é representado por esse símbolo aqui, uma bolinha, que parece mais um peixinho, tá? Para vocês memorizar melhor. O controle, ele vai coordenar o quê? O comportamento dos use cases, definindo uma interface entre classe fronteira
e entidade. Então, sempre mais ou menos isso aqui. Vai ser entre o boundary e a entidade. A gente sabe que vai ter que ter o controle, tá bom? E a entidade, tá bom, gente? Que é onde são os dados, ficam armazenados, ou as classes. Aqui pra gente, a tradução vai ser classes mesmo. Gente, eu tinha falado para vocês, tinha colocado lá naquela última videoaula sobre classes, que a classe ela é como se fosse um diagrama entidade de relacionamento aperfeiçoado, só que ela é voltada para a orientação ao objeto, tá? Mas na nossa construção aqui do diagrama de sequência é como se ela fosse sinônima com classe, só para vocês entenderem, porque vai aparecer entity, né? Que significa entidade, que na verdade é o que? O conceito que ele nos traz aqui. São classes que armazenam as informações manipuladas pelo sistema, tá certo? Tanto é que no projeto final de vocês, a classe ela é bem semelhante com o diagrama entidade relacionamento, que é o de banco de dados. Aqui, galera, a gente já tem um diagrama de sequência mais próximo desses estereótipos que eu acabei de falar para vocês. Esse primeiro objeto aqui que inicia é o usuário do blog, tá certo? Perdão, tô vendo aqui que o título aqui está incorreto. Mas enfim, o usuário blog, a interface gráfica aqui do blog, que é a entrada, o controlador que tem que estar entre a entidade e a própria interface. Então, não, galera, não tá nada errado. É um blog que edita as notas, tá? Perdão, confundi aqui. Então, desse lado aqui a gente tem um usuário do blog, ele quer criar nota, tá? E aí ele transmite essas mensagens, entra aqui nessa interface gráfica, certo? Da interface gráfica, ele criar nota do usuário de acordo com o ID e os comentários. É feito o controle aqui na consultar blog, validação desses dados aqui. E em seguida é enviado para o blog, para a entidade blogging, que encontra essas informações, certo? Aí aqui ele colocou um condicional, se o dono, né, usuário, criar nova nota e usuário. Então ele colocou aqui um condicional. É possível fazer alguns fluxos alternativos, opcionais também no diagrama de sequência. Só que essa parte aí eu não me aprofundo muito porque nós estamos estudando, por enquanto, em nível técnico, né? Acredito que quem fosse aprofundar mais verificará que esses diagramas de sequência eles podem ser muito mais extensos do que estamos vendo aqui nesses primeiros exemplos. Então, resumindo aqui, galera, temos os elementos básicos. Então, vamos lá. Assim como tem nos outros diagramas de UML, que também já falamos sobre isso, use case, diagrama de classe e outros, que na verdade são 13. Então, ele vai possuir um conjunto de elementos gráficos, que são os atores, os objetos, as classes, essas mensagens que são super legais, criação de objetos e a destruição desses objetos. Essa parte aqui de classes e objetos, ela é tranquila, não é novidade para vocês, tá? Então, só fixando, o primeiro elemento aqui vai representar o objeto, é como se fosse a instanciação, e o departamento representa a classe, ok? Aí aqui a gente tem outra explicação, tá? O nomeado recebe o nome e necessita ser referenciado posteriormente. Anônimo é aquele que não recebe o nome específico, tá? Então, o diagrama de classe, tá? É um tipo de operação estática, tá? Só para vocês saberem, né? Essa parte, só para dar uma fixação rapidinho aqui. Diagrama de sequência. Então, os objetos vão sempre estar na linha horizontal, que eu já falei. Cada coluna vertical existe uma linha pontilhada que representa a linha da vida. O retângulo na linha da vida é chamado foco de controle ou caixa de ativação, tá certo? A gente vai ver isso, que eu vou fazer uma outra videoaula próxima e eu vou explicar para vocês como é que é feita. Aqui é só para vocês visualizar, né, o nome da classe, linha da vida do objeto.
tá? O diagrama de sequência exibe uma visão dinâmica, por isso que é chamado de interação, tá? A posição vertical das mensagens permite deduzir a ordem na qual elas são enviadas. Ordem de envio de mensagens em um diagrama de sequência pode ser deduzida a partir de expressões de sequência. Criação e destruição de objetos podem ser representados como X, que é o que a gente vai ver aqui nos próximos exemplos. Esse aqui é bem legal, tá? É só a forma geral para você entender mais ou menos. De novo, o ator. Aqui nós temos os objetos, classe 1, classe 2, objetos e classes, tá? Esses objetos eles podem ser nomeados ou não, depende muito. Vocês vão encontrar muitos exemplos na internet nomeados, diferenciados, mas que também são corretos. Né? A caixa de ativação ou foco de controle. E essas mensagens são numeradas para seguir uma certa sequência de raciocínio e de execução. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema bancário que é criar, o usuário ele vai criar cliente ou cadastrar. Então a gente tem um exemplo aqui, tá? Do fluxo principal. O usuário solicita o cadastro, o sistema apresenta o formulário. O usuário entra com as informações necessárias do cliente, o sistema valida o cadastro, o sistema armazena os dados, o sistema cria uma conta em nome do cliente. Depois, o sistema notifica o usuário sobre o cadastro e o caso de uso termina. Então, gente, essas 7 mensagens aqui é o que vai ser enumerado lá no diagrama de sequência, tá certo? E aqui vai ter o fluxo de exceção. Aqui no caso só tem fluxo de exceção, não tem um fluxo alternativo. Então, aqui a gente vai ter, ó, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem as caixas de texto para esclarecer melhor. Ó, então, o usuário aqui ele vai solicitar o cadastro, né, de novo cliente, que é o formulário de cadastro na interface gráfica, que ele não fez uso de estereótipo. A mensagem exibe na tela de cadastro do usuário, ele vai informar os dados aqui, vai preencher. Esses dados aqui do formulário são enviados a classe cliente, né? Esses dados aqui são validados e depois são enviados lá para classe cliente, para ser armazenado, certo? Então aqui, e nessas caixinhas de texto a gente vai ter uma explicação sobre isso. Esse exemplo aqui, a gente vai fazer ele na prática, tá? Guarda essa informação. E por hoje, nós vamos finalizar essa primeira parte aqui. Eu sugiro que vocês ouçam e assistam novamente essa videoaula sobre diagrama de sequência, que é muito importante. A próxima sequência que irei fazer sobre esse tipo de diagrama é justamente construir no ASCII. Bons estudos e até a próxima videoaula.